Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. Eu me chamo Jaqueline Martins e é uma alegria ter você aqui. Respire fundo e se prepare, porque hoje Deus vai falar com você. Hoje começamos uma série chamada Libertos, Vencendo os Vícios com Deus. Essa série nasceu com um propósito muito especial, falar sobre algo que muitas pessoas vivem, mas poucas têm coragem de admitir: os vícios. Existem pessoas que amam a Deus, frequentam a igreja, oram, mas no secreto do coração está lutando contra algo que parece dominá-las. Pode ser um vício em álcool, pornografia, comida, redes sociais, jogos, compras ou até pensamentos negativos. O problema é que o vício muitas vezes começa pequeno, quase imperceptível, mas com o tempo ele cresce e passa a ocupar um espaço da nossa vida que não deveria existir. Talvez hoje você esteja ouvindo esta mensagem porque sente que alguma área da sua vida já não está totalmente sob controle. Mas existe uma verdade poderosa que precisamos lembrar desde o início desta série. Jesus veio para nos libertar. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, Jesus disse: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que nenhuma corrente é forte demais para o poder de Deus. Hoje vamos refletir sobre o início do problema, quando algo começa a nos dominar. O apóstolo Paulo escreveu uma frase muito profunda em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa passagem revela um princípio muito importante. Nem tudo que fazemos é necessariamente proibido, mas algumas coisas podem se tornar dominadoras. É quando algo começa a nos dominar, perdemos a liberdade. A palavra dominar significa exercer controle, autoridade ou poder sobre alguém. Ou seja, quando uma pessoa não consegue mais parar de fazer algo, isso se tornou um domínio sobre ela. E Deus não nos chamou para viver dominados por vícios, hábitos destrutivos ou dependências. Ele nos chamou para viver em liberdade. Mas como os vícios começam? Quase nenhum vício começa de forma repentina. Na maioria das vezes ele começa em algo aparentemente pequeno. Primeiro vem a curiosidade, a pessoa experimenta algo apenas para ver como é, depois vem a repetição. Aquilo que era apenas uma experiência começa a se tornar frequente. Então vem a dependência. Agora a pessoa sente que precisa daquilo para se sentir bem. E quando percebe, aquilo que parecia inofensivo se transforma em uma prisão. A Bíblia explica esse processo em Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de conceber, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Observe o processo descrito nesse texto. Primeiro vem o desejo. Depois do desejo gera a prática do pecado. E quando o pecado se estabelece, ele traz consequências destrutivas. Por isso precisamos vigiar desde o início. Pequenas portas podem gerar grandes prisões. Muitas vezes pensamos que um pequeno hábito não terá impacto, mas pequenas portas podem gerar grandes prisões. Um pequeno acesso à pornografia pode virar um vício profundo. Uma pequena aposta pode se transformar em uma dependência de jogos. Um consumo ocasional de álcool pode se tornar alcoolismo. Um simples busca por validação em redes sociais pode gerar dependência emocional. O inimigo trabalha justamente assim. Ele não apresenta a destruição de imediato. Ele apresenta algo que parece prazeroso, divertido e inofensivo. Mas por trás existe uma armadilha. Jesus falou sobre isso em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O vício rouba a paz, rouba o tempo, rouba a saúde emocional, rouba relacionamentos, rouba o propósito de Deus. O vício rouba a liberdade. Uma das maiores consequências de um vício é a perda da liberdade. A pessoa começa a se sentir que não consegue mais parar. Mesmo querendo mudar, ela volta ao mesmo comportamento. Isso gera culpa, vergonha e frustração. Muitas pessoas dizem frases como: eu prometi que não faria mais isso.
Eu tentei parar várias vezes. Eu sei que isso me faz mal. E esse ciclo gera sofrimento interior. Mas é importante lembrar algo fundamental. Deus não nos criou para viver escravos. Romanos 6,16 diz: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Ou seja, aquilo que repetidamente obedecemos pode se tornar nosso Senhor. Mas Deus deseja que apenas Cristo seja o Senhor da nossa vida. Existe esperança. Talvez neste momento alguém esteja ouvindo esta mensagem pensando: eu já tentei mudar e não consigo. Eu já lutei contra isso tantas vezes. Será que ainda existe esperança para mim? E a resposta é: sim, existe esperança. O Evangelho é uma mensagem de transformação. Jesus transformou pessoas que estavam presas em situações extremamente difíceis. Libertou pessoas oprimidas, ele restaurou vidas quebradas, ele mudou a história. E ele continua fazendo isso hoje. Não existe vício que seja maior do que o poder da cruz. Não existe corrente que Deus não possa quebrar. A libertação começa com a verdade. Um passo fundamental para vencer qualquer vício é reconhecer a verdade. A libertação começa quando deixamos de negar o problema. Provérbios 28:13 diz: Quem encobre os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Deus não espera a perfeição, mas Ele espera sinceridade. Quando reconhecemos nossa necessidade, abrimos espaço para que Deus comece a agir. Deus quer restaurar a sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma luta interior. Talvez exista algo que você gostaria muito de vencer. A boa notícia é que Deus não olha para você com condenação. Ele olha com amor, Ele vê o seu potencial, Ele vê o que você pode se tornar. E Ele quer caminhar com você no processo de libertação. Em 2 Coríntios 5,17 declara: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa promessa do Evangelho, uma nova vida, uma nova história, um novo começo. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Tu conheces o nosso coração e sabes das nossas lutas. Se existe alguma área da nossa vida que tem nos dominado, nós entregamos isso diante de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que o Senhor renove nossa mente, cure o nosso coração e nos ajude a viver a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Que toda corrente seja quebrada, que toda prisão seja desfeita e que possamos experimentar uma vida nova na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Hoje iniciamos esta série falando sobre o ponto importante, quando algo começa a nos dominar. Nos próximos devocionais vamos aprofundar esse tema e entender como vencer os vícios através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Se existe área da sua vida que precisa de libertação, não desista. Deus é especialista em restaurar vidas. Ele transforma a fraqueza em força, Ele transforma a escravidão em liberdade. E Ele pode fazer isso também na sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Fique em paz, que Deus te abençoe e até o próximo. Tchau!